biogás, biometano, energias renováveis e todas as soluções para biogás. Esse é o BiogasCast, mais uma fonte de informação do CI Biogás para trazer o que há de mais interessante no setor de biogás e biometano. Aqui, traremos novidades com nossos parceiros do setor e estaremos sempre abertos a debater os assuntos mais quentes relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e à matriz energética do Brasil. Olá, sejam todos bem-vindos ao episódio de retorno do BiogasCast. Eu me chamo Dayana Gottardo Martinez, gerencio a equipe de engenharia aqui no CI Biogás, e é uma enorme satisfação que iniciamos o BiogasCast, o podcast do Biogás. Depois de algum tempo, nós voltamos para conversar, debater e também explicar alguns assuntos que envolvem o setor de biogás, biometano, energias renováveis e hidrogênio, para os ouvintes que têm interesse em saber mais sobre essa fonte de energia elétrica, térmica, combustível, entre outras alternativas. Nós vamos discutir sobre isso hoje. O BiogasCast é um programa que você pode escutar onde preferir, durante o trabalho, em casa, fazendo suas atividades físicas, no carro, onde e quando você quiser. Afinal, estamos no Spotify e no nosso site também institucional do CI Biogás. Convidamos a acessar e nos acompanhar. Hoje é um dia bastante especial. Nós estamos aqui com o Marcos Oliveira. O Marcos é coordenador de componente no projeto H2 Brasil, da GIZ. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer poder falar com você sobre um tema super interessante, super em alta aí. Olá, como vai? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Dayana, e vamos em frente. Marcos, para começar, você poderia contar um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo, um pouco sobre você, sobre a instituição, né, que você trabalha, os projetos que a GIZ tem atuado e também um pouco da sua trajetória pessoal e profissional dentro desse setor? Perfeito. Bom, eu sou engenheiro de formação, tenho mestrado em sistemas mecatrônicos pela Universidade de Brasília e há pouco mais de 10 anos eu trabalho na GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, essencialmente com gestão de projetos de cooperação internacional, com um pano de fundo, digamos assim, nas temáticas de eficiência energética e energias renováveis. Quando eu entrei na GIZ, eu trabalhei num projeto de energia solar concentrada, Concentrated Solar Power. Depois eu trabalhei num projeto de mobilidade elétrica, que inclusive era objeto do meu mestrado. E saindo desse projeto, eu comecei a trabalhar com combustíveis sustentáveis de aviação, que quando começou, ele tinha o objetivo de preparar e desenvolver algumas potencialidades que o Brasil tem para avançar na produção de combustíveis sustentáveis de aviação. E atualmente eu estou no projeto H2 Brasil, que trabalha com o objetivo de preparar apoiar o Brasil no desenvolvimento, na preparação das pré-condições para que o Brasil figure com um grande player internacional nessa economia do hidrogênio que está se desenhando agora. É importante mencionar que a GIZ ela é uma empresa 100% do governo alemão, uma limitada que executa cooperação técnica em mais de 130 países. Então, o Ministério, no caso, que é o que nós representamos no projeto H2 Brasil, é o Ministério Federal da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Maravilha. E hoje nós vamos compartilhar um pouco mais sobre o combustível sustentável de aviação, né? Como você comentou dentro das suas experiências, o CI Biogás, junto à GIZ, a UFPR, vem desenvolvendo um projeto para implementar, né, essa tecnologia, aproveitar a partir do biogás e do hidrogênio renovável, produzir esse biocombustível, né, esse combustível sustentável de aviação. Você pode contar um pouco para a gente, Marco, sobre o histórico desse projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria? Perfeitamente.
O projeto que eu mencionei de combustíveis sustentáveis de aviação, ele começou suas atividades ali em meados de 2017, e a partir de 2018 a gente fez um trabalho muito intenso de identificação de instituições, potencialidades e atores chaves que poderiam ajudar, né, compor, fazer uma composição para que essa agenda fosse adiante. E desde 2018 nós fizemos diversas visitas técnicas, reuniões e contatos, e a gente foi muito feliz porque a gente teve um diálogo muito frutífero especificamente com atores do estado do Paraná. Então, desde 2018 a gente iniciou o diálogo, participou de visitas técnicas, tivemos a participação de representantes do governo do estado, do CI Biogás, da Universidade Federal do Paraná, do Parque Tecnológico de Itaipu, e tudo isso capitaneado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E dentro desses sucessivos diálogos houve assim um entendimento que sim, o estado do Paraná tinha alguns elementos interessantes que poderiam ser tratados, poderiam ser desenvolvidos na direção de avançar na produção de combustíveis sintéticos renováveis para a aviação. Vocês têm aí esse ativo super importante em abundância, que é o biogás, vocês têm know-how, vocês têm muita expertise no assunto, e logo assim do início ficou claro que aquilo era um assunto que precisava ser aprofundado. Então, dentro desse diálogo todo, a gente iniciou algumas conversas, capitaneada pela Fundação Araucária, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a participação de diversos atores da academia, do próprio CI Biogás, e a gente ensaiou a criação de um NAP de hidrocarbonetos renováveis no estado do Paraná. E a gente teve várias reuniões, vários diálogos, e durante esses diálogos, essas reuniões, o projeto H2 Brasil começou a ser, digamos, estruturado, e apareceu uma oportunidade de combinar o que nós vínhamos discutindo dentro desse grupo que preparava o NAP de hidrocarbonetos com uma parceria com o projeto H2 Brasil. E é importante dizer que o que a gente fala de combustível sustentável de aviação, que era o objetivo do projeto de combustíveis sustentáveis da GIZ, que se chamava PROQR, ele na verdade, ele era uma ação que depois se mostrou conectada com tudo que está sendo discutido hoje, que é essa busca pelo hidrogênio verde e seus derivados. A gente iniciou esse processo antes, e o projeto H2 Brasil ele reforçou essa ideia, e a gente conseguiu combinar toda essa movimentação, todo esse diálogo com o apoio do projeto para colocar de pé a cooperação, né, entre o Brasil e a Alemanha, especificamente no estado do Paraná, que hoje é liderado pelo CI Biogás e tem a participação de diversas instituições, principalmente da Universidade Federal do Paraná. E então a gente, dentro de toda essa construção, de todo esse diálogo, a gente conseguiu, com o apoio do projeto H2 Brasil, iniciar esse projeto com o CI Biogás, né? Que tem lá suas especificidades, suas particularidades, né? E tem uma visão de implantar em escala piloto uma unidade produtiva de biosyncrude, utilizando biogás e hidrogênio verde como insumos, e naturalmente estudar a sua conversão em bioquerosene e outros hidrocarbonetos com potencial aí de negócio. E esse projeto que nós vamos desenvolver essas tecnologias, né, para estar aproveitando o biogás, o hidrogênio para a produção do BioQAV, do biocrude, depois do combustível sustentável de aviação. Quais são os objetivos, né? O que a gente pretende alcançar? Além de pesquisa, o que mais esse projeto pretende entregar para esse setor? Então, o objetivo geral do projeto é viabilizar tecnicamente uma nova rota para a produção de combustíveis verdes a partir da valorização do biogás, né,
com a integração de tecnologias de reforma catalítica e reação Fischer-Tropsch, com ênfase no desenvolvimento de um mercado de derivados de hidrogênio no estado do Paraná. É um objetivo amplo, mas que os nossos diálogos, as nossas discussões, eles mostraram que ele sim é possível. E a gente pretende ter uma planta piloto para a produção do biosincrude a partir do biogás, associado a essas tecnologias que eu mencionei. Num primeiro momento, o objetivo é produzir esse querosene renovável em escala laboratorial, né? Então, tem várias etapas. Isso vai gerar um modelo técnico e vai permitir uma curva de aprendizagem que você vai poder avaliar cenários de escalabilidade, de replicabilidade desse processo, né? Isso seria, digamos assim, é uma nova frente para a cadeia de biogás, né? A gente já tem É uma nova rota, né? É uma rota que não é explorada, principalmente aqui falando de Brasil, né? Hoje no Brasil é uma rota que não é explorada em escala industrial. Então é consolidar essa nova rota, né? E isso, assim, isso tem um potencial de promover tantas coisas assim positivas que assim, a gente teve essa inquietação, a gente teve essa sensação quando a gente iniciou o diálogo lá em 2018 e a gente está muito feliz de estar colocando em prática essa iniciativa, que é um piloto. Naturalmente, ele vai trazer alguns resultados que vão orientar novos projetos, novos desenvolvimentos e assim, a gente está muito confiante que esse é um processo sem volta. Maravilha. E ainda esse ano nós vamos ter a produção aqui no Paraná, então, do Biocrude. Dentro dos resultados esperados, esse é um projeto que se encerra ainda esse ano, né? E nós vamos ter a produção ainda esse ano desse Biocrude e desse BioQAV para estar compartilhando com o mercado, né? Sim, a gente tem um diálogo já, digamos, bem avançado com os colegas da Agência Nacional do Petróleo, aqui em Brasília, no Centro de Pesquisas Tecnológicas, e o desejo é que, tão logo hajam as amostras, tanto do biosincrude, que é o petróleo sintético, quanto dos produtos já refinados, a gente possa compartilhar amostras com eles e ter os resultados. A gente pode já fazer avaliações e retroalimentar o processo, né? Avaliar melhorias, enfim. Para a gente é muito importante validar esses produtos, entender como que que resultados, quais as suas características, porque falando especificamente do setor de aviação, é um setor que a confiabilidade ela é extremamente necessária. Então, para que você possa, por exemplo, fazer uso desses combustíveis sustentáveis em aeronaves, etc., você precisa ter um controle de qualidade muito, muito, muito rigoroso. E a possibilidade de contar com o apoio, a análise da ANP é extremamente importante. Cabe mencionar que a gente está fazendo tudo isso, mas já existe regulamentação internacional, já existe regulamentação nacional para a aplicação desses combustíveis sustentáveis por essa rota que a gente está falando aqui. Então, esses desafios já foram vencidos e existe aí falando especificamente do querosene de aviação, um mercado que está, uma demanda estabelecida que vai começar a partir de 2027, que é você compensar as emissões
no setor aéreo em trechos internacionais. Isso foi organizado, está sendo desenvolvido pela Agência Internacional de Aviação Civil. O Brasil é país signatário da ICAO e ele já vem se preparando, já vem fazendo um monitoramento das emissões desses trechos internacionais no Brasil, e a partir de 2027, dentro de um programa que a ICAO criou chamado CORSIA, esses trechos eles terão que fazer compensação das emissões. Uma das alternativas para você viabilizar essas compensações é o uso de combustíveis sustentáveis de aviação. Então, ou seja, já tem uma demanda. Uhum. E essa é só uma das oportunidades que todo esse movimento internacional em torno do hidrogênio verde e derivados está trazendo. Nós temos aí uma agenda global, né? Falando de transição energética, não apenas isso, mas principalmente da descarbonização, né? É uma agenda global e que esses biocombustíveis, eles vêm para dar um suporte e auxiliar com que essas metas sejam alcançadas de fato, né, dentro dessa agenda. Como que você tem visto isso, Marcos? A gente começa a ter vários desdobramentos, né? Não apenas falando do biocombustível de aviação, mas principalmente, mas existem também outras frentes que vêm se discutindo sobre, né? Bem mencionado, Dayana. Essa é uma agenda global. Você vê hoje uma movimentação intensa de diversos países em todos os continentes, buscando viabilizar a produção e o uso de hidrogênio verde e seus derivados. E aí a gente tem uma condição muito interessante no Brasil, porque nós temos diversos segmentos industriais que já têm o uso de energéticos e também de hidrogênio, que se mostram como, digamos assim, potenciais demandantes desses produtos de baixo carbono, vamos chamar assim, que seriam o hidrogênio verde e seus derivados. E aí a gente tem a oportunidade, num primeiro momento, de descarbonizar a economia brasileira, digamos, aumentar a sustentabilidade da nossa matriz energética, que já é bem, digamos assim, sustentável. E aí eu posso mencionar assim alguns pequenos exemplos. Por exemplo, a produção de metanol, ela pode ser objeto do aproveitamento desses hidrocarbonetos renováveis que a gente está falando aqui. A indústria de fertilizantes, que ela é muito importante para a economia brasileira, ela é uma oportunidade de você utilizar o hidrogênio verde e seus derivados. Você tem várias indústrias que podem substituir seus energéticos fósseis através de hidrocarbonetos renováveis e hidrogênio verde, enfim. Isso é só falando do mercado interno. Falando agora dessa agenda global, dessa movimentação internacional, buscando tanto a descarbonização das suas economias, quanto o aumento da sua segurança energética através da diversificação dos fornecedores desses produtos. A gente tem assim um interesse imenso de diversos países aí que já sinalizaram que tem interesse em comprar amônia, metanol e combustíveis sustentáveis de aviação. Só esses 3 produtos aqui, eles têm um potencial imenso de abrir frentes de negócio, exportação para o Brasil. E a gente está falando aqui do projeto do CEI Biogás, que é um dos estados do Brasil. Cada local do Brasil ele tem lá suas vocações, tem suas potencialidades. O elemento principal do hidrogênio verde e seus derivados é a energia renovável. E hoje no Brasil, a energia renovável a gente já tem em abundância, tem potencial de exploração e o principal, a gente tem preços competitivos. Então, assim, eu me atreveria a dizer que o Brasil tem todos os elementos para figurar, para se transformar num dos maiores players internacionais
nessa economia do hidrogênio, assim, tanto para atender demandas locais quanto externas. Então, assim, existem todos os elementos para a gente alcançar essa posição. E o nosso projeto aqui com o CI Biogás, ele é uma das frentes que pode contribuir para a consolidação dessa realidade que ela está colocada. Hoje a gente vê uma movimentação muito intensa de governos estaduais tentando combinar suas vocações locais para atender esse mercado externo. E, assim, como você mencionou, é uma agenda global e eu acredito que ela não volta, ela vai adiante. Marcos, então, na tua opinião, é um caminho sem volta, né? Quando a gente fala do biogás no Brasil, né, o Brasil é o país que tem o maior potencial de produção de biogás. A gente está falando de, a partir do biogás, produzir esses hidrocarbonetos. Então, na tua opinião, é um caminho sem volta ou ainda poderia ter alguma barreira que travaria, sabe, esse crescimento aqui no nosso país? Olha, eu acho que é um caminho sem volta. Os elementos estão colocados, o potencial ele é inegável, o potencial de diferentes rotas de produção, diferentes matérias-primas, o potencial em energias renováveis que o país tem. Então, eu diria que é um caminho sem volta, mas é necessário uma ação integrada, ações orquestradas que incluam governos de todas as esferas, entidades de classe, a academia, para que os desafios sejam vencidos e a gente realmente alcance o país, ele assuma a posição que ele tem todas as condições para ter. A gente está caminhando para isso, mas não pode parar de trabalhar. Perfeito. Marcos, foi muito bom conversar contigo, trazer um pouco para o pessoal sobre essa nova rota, né? Nós não estamos mais falando só de aplicar o biogás para energia térmica, elétrica ou biometano, nós temos aí essa quarta rota que é uma realidade já. Então, foi muito bom bater esse papo contigo, trazer aqui para o pessoal esse novo olhar, né? Essa ampliação de visão mesmo das coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas como todo mundo. Obrigada mesmo. E a gente encerra por aqui. Marcos, você quer deixar um até logo para o pessoal? Assim, agradeço aí a oportunidade, o convite. É importante que a gente não deixe essa oportunidade passar, que a gente realmente se empenhe, cada um na sua instituição, na sua região, no seu estado, aproveitando suas vocações locais, costurando parcerias, dialogando com os diferentes setores, para que realmente a gente avance nessa agenda internacional. Os benefícios do ponto de vista social e ambiental, eles podem ser imensos. E os econômicos serão, digamos assim, a consequência de tudo isso. Então, é uma agenda muito importante, muito interessante, e eu espero, sim, que a gente, com nossas pequenas contribuições aqui, a gente daqui a algum tempo olhe para trás e diga, ok, o Brasil alcançou a posição que ele deveria ter feito. E, enfim, é isso. Perfeito. Obrigada, Marcos. E é isso, pessoal. A gente gostaria de deixar aqui nosso agradecimento a você que nos ouviu. E nós temos aqui um convite para perguntar aqui para vocês o que vocês querem ouvir no BiogasCast. Mande a sua sugestão para a gente, escreva para o marketing@cibiogas.org ou manda um oi para a nossa equipe por mensagem nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Nós também temos o nosso site, CI Biogás Oficial. E é isso. Muito obrigada novamente. Ficamos por aqui. Até logo. O que você quer ouvir aqui no BiogasCast? Mande a sua sugestão para marketing@cibiogas.org ou um oi para nossa equipe nas redes sociais, CI Biogás Oficial. Estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Esse podcast é uma produção do CI Biogás. Produção,
redes sociais e apoio por Liege Reis e Débora Martins.